Alceu Paiva Valença nasceu em São Bento do Una, no estado de Pernambuco, no dia 1º de julho de 1945. Não, 46. 45 é 1º de junho, meu irmão. Décio. 46. Agora, quando é que nasceu Alceu Valença? Alceu Valença, artista. Você está perguntando isso? Eu tô dizendo. Nasceu em São Bento do Una. Por quê? Porque o meu pai tinha uma fazenda lá em São Bento. São Bento é uma cidade de 5 mil habitantes. Meu pai tinha uma fazenda que era a 18 quilômetros, e eu vivia entre essa fazenda e essa pequena cidade. Nessa fazenda, eu via os aboiadores, o canto natural, sem precisar passar por processo de indústria e coisa nenhuma. Oh, 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 hey, saudade, tá vendo como é que é? No meio da caatinga, os vaqueiros cantavam assim. Eles cantavam também em dueto. Dueto não, em quinteto. Era uma coisa, e faziam uma harmonia incrível. E São Bento do Una tinha uma feira de interior. Nessa feira, eu via os emboladores. Embola pai, embola mãe, embola filho. Eu também sou da família, eu também quero embolar. Pronto. Ouvia os cegos tocando aquela rabeca, tocando os violeiros. Meu avô tocava violão por partitura, mas tocava viola também, como se fosse um violeiro. E ele fazia versos decassílabos. Ele não era, como é que eu diria, ele não era profissional disso, mas ele fez um folheto com meu tio, Lucilo, chamado Patativa e Azulão. Entrou na minha cabeça de uma maneira natural, comentou o vaqueiro, comentou o embolador, comentou o século de feira. Isso tudo foi na minha infância, quando depois eu fui para São Bento, para Garanhuns, é uma cidade perto, mas eu tinha 7 anos, 8 anos. Depois eu fui para Recife. Quando eu chego no Recife, eu fiquei morando numa rua chamada Rua dos Palmares. E nessa rua tinha um poeta fantástico, maravilhoso, que morreu cedo, com um desastre de carro, chamado Carlos Pena Filho. Morava na minha frente. Do lado esquerdo, morava uma cantora lírica, Maria Paris, que cantava Tiribiribi, ha, ha, ha. Eu imitava de sacanagem, né? Eu ia tomar banho e cantava o Tiribiribi. Ela enlouquecia por isso. Por uma sorte, talvez, eu ouvi tudo de uma maneira muito natural. Na família de meu pai, quase todos eram formados, e os únicos que não formaram eram aqueles que tocavam violão e tal. Meu pai foi notando que talvez eu tivesse algum queda para a música e queria que eu me formasse, né? Então ele começou a tirar tudo que fosse música de lá de casa. E até não deixava nem radiola, som não tinha. Não podia. E ele podia comprar isso, né? Porque você corria o risco de virar músico. O risco de eu virar um músico. Mas aí eu ficava ouvindo rádio. Eu ouvia rádio e aí eu decorava tudo. Calbi Peixoto, imitar Calbi Peixoto. Conceição, eu me lembro muito bem, vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Nossa, excelente. Núbia Lafayette cantando, no rádio também. Dalva de Oliveira. O peixe é profundo da rede, segredo é para 4 paredes. Nelson Gonçalves. Boemia, a que me tens de regresso, e suplicante te peço a minha nova inscrição. Ele voltou, o boêmio voltou novamente. Aí eu ficava ouvindo e imitando tudo que eu via. Até que um dia a minha mãe, eles se davam muito bem assim, né? Sempre se deram. Mas ela, dessa hora, discordou e foi numa loja e comprou para mim um violão. Ela foi decisiva, então, né? Total. Quando chegou lá, eu vi a loja com uma vitrine cheia de instrumento. Aí ela olhou para mim e disse assim: o que é que você quer desse instrumento? Eu olhei para um cavaquinho
Aí eu digo, eu não mereço uma. Digo, esse aqui. Não, você merece um violão. Aí aconteceu que, nesse momento, eu comecei a... Eles me deu o violão, mas me deram o professor. 2 anos antes de entrar da universidade, uns 3 anos antes, só, aí botaram um professor para mim. Eu já tinha composto música, tá? Você tinha aí, o quê? Uns 15 anos, 14 anos? Não, mais. Mais. Mas você já tinha composto sem saber música? Sem saber música. Aí, pô, camarada, eu fiz um compasso quebrado. Compasso quebrado, sabe o que é, né? Como é que chama alternado, né? Eu não sei o que é. Sei que não é o normal. Por exemplo, Geraldinho tem até uma música comigo que fazia. Isso é quebrado, não é como da música da gente. Isso aí tem uma influência, sei lá, indiana, sei que deu. E eu fiz uma assim, aí o cara foi me ensinar, professor, maestro e tal. Quando ele pegou, eu fiz uma música quebrada. Aí ele disse, final não pode ser assim. Eu disse, por que não pode? Ele disse, não, tem que terminar com 2. Eu digo, não, eu quero com 3. Aí ele disse, é 2, é 3, é 2, é 3. Eu digo, é 2? É 2, eu digo 3, 2, 3. Tá, então até amanhã. Quando ele, amanhã, eu digo, liga para ele que eu não quero mais não. O que aconteceu é que depois eu comecei a tocar, a fazer minhas músicas. Aquele meu tio Rinaldo, que tocava violão, né? E que gostava também de umas viridinhas, né? Tal, papai de igreja. Aí meu tio chega de Brasília, que ele foi fazer um concurso, trabalhar em Brasília. Aí voltou de Brasília. E voltou com uma música, que ele botava o nome da música chamada Candango Sofredor. Para ele mesmo, né? E a música... Aí mostrou para mim. Quando ele mostrou a música, eu peguei e disse, deixa eu botar uma letra. Aí ele, bote. Aí eu saí assim. Você botou uma letra para essa música? É só o porobodó, é que eu não posso botar, que ele até pediu. O porobodó é o violão, como é que chama? O bordão do violão. Aí eu comecei, né? Aí ele, pá, toque. Aí ele, aí eu, no meu chorinho vou cantar toda a ternura e a desventura de um amor que o tempo veio e que passou. Para se encantar, peço ao amigo um cavaquinho. Estou sozinho e peço pelo amor. Porobodó. Aí ele disse, ó o bordão. Eu digo, tio Rinaldo, não dá, porque aí o camarada não consegue cantar isso, que é o bordão. Não há quem tenha fôlego para cantar isso aí. Aí ele fala, está querendo capar o meu bordão? Você está querendo capar os meus bordões, né? Pronto. Aí eu fiz essa música com ele, com o tio Rinaldo. Daí em diante, eu comecei a fazer música. Mas, Alceu, você começou de uma maneira complexa, né? Aí ele falou, também me esqueci, que eu estava... Aí eu fazia assim, ó, entendeu? Ia fazendo na hora, rapaz. Aí ele fez... A letra saiu assim? Saiu. Aí ele falou para mim, rapaz, olhe, você com esse olho assim, está parecido com Chico Xavier. Da manga rosa quero o gosto sul, melão maduro, sapo tijuá, jabuticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de um pucajá, pele macia, carne de caju, saliva doce, doce mel de uruçu. Linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Morena tropicana, eu quero teu sabor.
Saputijoá, jabuticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, pele macia, carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de uruçu. Linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 Eu estava num hotel e chegou o Vicente Barreto. Chegou lá mostrando essa música. Só que eu tinha uma namorada aqui em São Paulo e eu ia para o cinema com ela. E aí ele chegou, mostrou a música e eu psicografei. Só que eu coloquei a música, eu estava com pressa. A moça ligava para poder, eu já embaixo no hall do hotel, para poder ir para o cinema. Aí eu terminou, aí eu olhei aquilo aqui, não sei o que tem, da manga rosa, que era o gosto de sumo, melão maduro, saputijo, jabuticaba. E eu tinha um cunhado, que era casado com a minha irmã, chamado Sérgio de Lemos, que é um puta de um pintor, e ele estava pintando muito natureza morta. E ele pintava muito frutas, né, tropicais, tá, entendeu? E quando eu terminei, eu digo, rapaz, isso aqui pode ser bom, mas está parecido com um quadro de Sérgio, né? Isso parece o quadro de Sérgio, e ao mesmo tempo eu não sei se tem muito senso. Não. E ele disse, rapaz, dá para mim. Eu digo, não, vai-te embora, vamos deixar isso aqui. Aí deixei num jarrinho que tinha na mesa do quarto da salinha do hotel. Eu só li depois, assim, só tomei conhecimento do que eu tinha feito, vamos dizer, na volta, né? Você falou desse caldo aí que te ajudou como compositor, quer dizer, você ouviu a ópera, alguém cantando, né, a ópera do lado, essa coisa Não passou nada para mim, da ópera não. Não, mas enfim, essas coisas todas musicais criaram o Alceu. Mas é a coisa urbana mesmo, assim. A coisa urbana. Teve rock and roll em algum momento? Teve, mas muito pouco. Nós temos uma mania incrível no Brasil, de que tudo tem que ser... Claro, eu também gosto de rock, gosto. Tá? Eu gosto de blues, eu já fiz um blues, andar nas ruas do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa. Mas isso aqui é 2% da minha música. Tá? Bem, o que acontece? Às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas pensam que é uma coisa e não é. Vamos lá. Por exemplo, tem uma música minha que num disco meu chamado Vivo. Então, você tem uma banda de pífano lá. Pô, isso aqui é a banda de pífano de Caruaru, rapaz. Mas como, dentro dos arranjos da minha música, dos meus músicos, existem guitarras distorcidas, todo mundo pensa que é rock and roll. Aí compra gato por lebre. Agora, isso não quer dizer que eu não admire e goste de rock and roll, mas só que dentro da minha música tem uma música que inclusive, eu
eu tinha uma postura, talvez, de uma certa rebeldia. A minha era com causa. Tem a rebelde sem causa. É assim. Você... Para quê? Para imitar James Dean. Isso aqui é uma história do rebelde sem causa. Minha rebeldia é, por incrível que pareça, conjuminou, sabe, com uma ditadura. Então eu era rebelde contra uma ditadura incrível, filha da puta, tá entendendo, pô? Que eu tinha que me rebelar contra ela, tendo uma causa. A minha causa tinha causa, tá? Essa certa rebeldia, esse jeito meu, entendeu? É rock and roll. Um cara de lá, que eu não sabia se que era, New York Times, sei lá, foi falar comigo e disse, ele viu música e disse, você é o rock que não é rock. É o rock que não é rock. Compreendeu? Ou seja, para o ouvido de um cara que está acostumado com aquele negócio, bem, ele não é. Agora, para a gente que não está, às vezes, aí compra o gato por lebre, né, pô? Agora, eu também tenho um prazer, depois de dizer que eu sou rock, eu acho ótimo também, não acho nada, não. Eu estou contando a verdade. É rock and roll, mas é toda rebeldia rock and roll, nem todo beijo é pecado, nem toda fruta é maçã, nem todo réu é culpado, nem toda culpa é cristã, nem toda carta é marcada, nem toda leite é reiban, nem toda noite é noitada, nem toda luz é manhã. Por isso eu exijo respeito pelo meu desmanteiro, meus olhos vermelhos, se vendo na noite, no espelho. Por isso eu exijo falar da boca da noite, do bobo da corte. Eu sou um bobo da corte, pô. Então, tá entendendo o que eu estou falando? Mas olha só, eu não gosto de estereótipos. Não gosto. Inclusive tem uma coisa. Olha, velho, eu sou muito chato às vezes, sabe por que eu sou chato? Porque eu digo o que eu quero até na cara de um ministro. Me lembrei até que tem um ministro que foi do ministro do Exército, mas ele não foi na época da ditadura, não. E o pobre do cara, depois que tinha acabado a ditadura, ele foi no meu show, era da minha cidade, São Bento do Una. O pobre chegou lá, ministro do Exército, né? Pobre não, gente boa. Tá, né? Então, e eu tinha aquela coisa assim com o militar por causa do golpe. E ele falou, foi lá e disse, está o cara ministro aqui. E o cara foi falar comigo. Aí ele fez, eu sou de São Bento do Una, da sua terra, de outra terra merda. Mas só foi para poder provocar o cara, né? Porra, aí olha a subserviência que você... O artista não pode ter subserviência. Eu não sou melhor do que ninguém. Agora, pior não sou do que ninguém. Sabe por quê? Porque eu faço o que eu quero. Eu sou eu, faço a minha música do jeito que eu quero. Gravadora nunca mandou em mim. Ninguém mandou em mim. Não adianta. Só um tal de Miguel Propst, na gravadora RCA, que queria... Ele não tinha coragem nem de pedir as minhas coisas. Aí, uma vez, chegou para mim, queria que eu mudasse para eu entrar no brega. Ele pegou a gravadora toda para poder entrar no brega. Que não fosse brega, não tocava. E ele, aí, não conseguia comigo. Nem falar. Até que um dia, ele mandou para mim uma música chamada, sabe o quê? Coração Besta. Quando ele mandou Coração Besta, entendeu? Aí, aí meu primo, que era Rubinho, trabalhava comigo, foi para ele, ele não precisou nem eu falar com ele. Falou, ô Miguel, de besta ele tem bobo. Mas ele não é bobo. Porque eu tenho uma música chamada Coração Bobo. O cara fez o Coração Besta, mandou encomendar para poder eu cantar. E eu não faço isso. Estava morando em Paris e, de repente, eu terminei indo para um festival. Um Neon Folk Festival. Eu estou esperando para poder cantar, né? Aí chega o cara da televisão e fala, o que é que você acha de cantar antes de Jean Baez? Aí eu digo, que? Hã? Aí ele disse, a mulher de Bob Dylan. Estou entendendo o que é que eu acho. Perguntou, não está nervoso? Eu digo, eu nervoso? Aí o camarada professor perguntou, sua pergunta não tem senso. Aí ele fez, mas por quê? Eu digo, então, você pergunta a Jean Baez, o que é que ela acha de cantar depois de um cantor desconhecido como eu? A sua carreira começa oficialmente quando, Alceu? Porque tem um período, alguns anos, até você emplacar um sucesso. A carreira começou em São Bento do Una, no Teatro Rex, quando eu perdi um prêmio, eu era pequenininho, tinha 4, 5 anos, perguntou à minha tia que se ela conhecia algum menino para poder participar de um concurso de canto. Aí, se conhecia, não o filho da Adelma, que é minha mãe, tem um pequenininho, que ele pode não cantar, agora ele é doido que sua porra. Porra, ela não falou também. Se ele é doidinho, é capaz de ele cantar. Aí botaram uma cadeira para poder eu cantar. E eu fui cantar, olha que loucura, eu fui cantar uma música da terra. É por causa dessa, chamada, de Capiba, chamada É Frevo, Meu Bem.
Que é, Pernambuco tem uma dança que nenhuma terra tem. Quando a gente cai na dança, não se lembra de ninguém. Será maracatu? Não mais podia ser. Será coco de roda? Não mais podia ser. É uma dança que vai, que vem, remexe com a gente. É frevo, meu bem. Cantei. O povo aplaudiu. O filho doidinho de Dona Delma e do Dr. Décio. Aí, saio, vou para... Rapaz, eu não tinha a menor noção do que era ganhar ou perder. Não sabia nada daquilo. Mas aí eu gostei muito das luzes da ribalta, aquela luzinha que fica aqui. Eu achei tão bonito, melhor do que cantar era olhar para aquelas luzes, né? Aí, quando terminou o show, quando terminou, eu terminei de cantar, entrou um menino chamado Miguelito. Rapaz, o Miguelito cantava com sua porra. E, além de cantar, cantou uma música que é essa coisa do Brasil sempre querer que eles sejam melhores do que a gente. Eu acho que ninguém é melhor do que ninguém. Tá? Aí o menino cantou Granada. Granada, tierra sonhada por... Ganhou o prêmio. E eu, Pernambuco, tenho uma... É frevo, meu bem, me lasquei. Desde esse momento aí, é que eu achei, na minha cabeça, inconsciente, que a gente devia valorizar um pouco mais a gente. Eu acho que tem que ser. Na minha cabeça é assim. Quem quiser... Agora, veja só. Eu sou um cidadão, eu sou são-mentense, sou de São Bento do Una. Depois eu sou, sabe o quê? Pernambucano. Depois de pernambucano, eu sou brasileiro. Depois de brasileiro, sabe o que eu sou? Cidadão do mundo. O ser planetário, vamos dizer assim. Está entendendo? Mas, antes de tudo, eu sou um cara de São Bento do Una. Sabe? É lá onde tem meu pai, vem o ensinamento do meu pai, o ensinamento da minha mãe, o ensinamento do meu avô, o ensinamento de tudo. Entendeu? É o mundo circundante em torno de mim. Então, dessa maneira, eu acho que talvez seja mais cômodo para as pessoas e melhor você ser você. E eu quero ser eu a vida toda. Na primeira manhã que te perdi, acordei mais cansado que sozinho. Como um conde falando aos passarinhos, como um bumba, meu boi sem capitão. E gemi como geme o arvoredo, como a brisa descendo das colinas, como quem perde o prumo e desatina, como um boi no meio da multidão, solidão. Na segunda manhã que te perdi, era tarde demais pra ser sozinho. Cruzei ruas, estradas e caminhos, como um carro correndo em contramão. Pelo canto da boca, num sussurro, fiz um canto demente, absurdo. O lamento noturno dos viúvos, como um gato gemendo no porão, solidão. Oh, 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 oh.
Não, essa música chama-se Na Primeira Manhã. E eu falo o Conde e o Passarinho. Eu só faço uma citação. Essa citação é feita em função de um escritor, de um cronista, chamado Rubem Braga. E ele tinha que tem nada a ver com essa música, uma crônica chamada Conde e o Passarinho. E, aliás, um sobrinho dele ouviu essa música e disse que ele tinha também ouvido e ficou emocionadíssimo. Você é leitor em tanto, né? Porque você falou do Carlos Drummond, você falou do Rubem Braga. O que mais você gosta de ler? Minha família gosta muito de ler. Minha avó era você usar um pronome errado, era um pecado venial, né? E se você usasse um artigo, seria um pecado mortal. Lá era muito... minha família toda, meu tio, eu tenho tio que escrevia também poesias, né? Tio Geraldo. Tem até uma letra minha de uma música minha, chamada Junho. Era engraçado. Ele tinha um livro chamado A Rosa Jacente, e esse poema diz assim: eu sei que é junho, o doido e gris seteiro, com seu capuz escuro e bolorento. As setas que passaram com o vento, que é a chuva, zunindo pela noite no telheiro. Eu sei que é junho, esse relógio lento, esse punhal de lesma, esse ponteiro, esse morcego em volta do candeeiro e o chumbo de um velho pensamento. Eu sei que é junho, o barro dessas horas, o berro desses céus, ai, diante auroras, e essa cisterna sombra cinza sul, e esses aquários fundos cristalinos, onde vão se afogar mudos meninos, entre peixinhos de geleia azul. Eu sei que é junho. Você atravessando aquela rua vestida de negro, e eu te esperando em frente a um certo bar Leblon. Você se aproximando, eu morrendo de medo, ali bem mesmo em frente a um certo bar Leblon. Quando eu atravessava aquela rua, morria de medo de ver o teu sorriso e começar um velho sonho bom. E o sonho fatalmente viraria pesadelo, ali bem mesmo em frente a um certo bar Leblon. Vamos entrar. Não tenho tempo. O que é que houve? O que é que há? O que é que houve, meu amor? Você cortou os seus cabelos. Foi a tesoura do desejo, desejo mesmo de mudar. A gente tinha acabado o nosso romance. E ela, para fugir de mim, eu acho, foi embora, desapareceu. Até que me ligou de Nova York, dizendo que estava em Nova York. E, por coincidência incrível, me chamaram para fazer esse festival. Aí eu liguei para a moça, lá, né, que não estava, talvez, e ela veio de lá, ela tinha cortado o cabelo. Aí ela vinha de lá e eu de cá, né? Eu fiquei esperando e ela chegando. É exatamente esse filme. Tá? Igualzinho. Pois bem, é um filme verdade, um documentário, vamos dizer. Depois disso, aconteceu que eu guardei essa música, etc. Que, aliás, ela tem um clima. Essa, sim, tem um clima meio Nova York, meio, né? Com a melodia, uma coisa, sei lá.
E então, depois de um tempo, eu já casado com outra moça, ela pegou e, quando eu dizia, o nome disso aí não era Bar Leblon, era Bar Melon. Só que eu estava cantando, cantei, e a minha mulher, a minha namorada, naquele momento, chegou e falou, meu amor, como é o nome desse bar? Eu digo, Bar Leblon. Isso é uma mentira da porra. Certo, aí eu tirei, Melon, ficou Leblon e ficou melhor. Juro como ficou. Um certo Bar Leblon, porque a acentuação tônica aí, a tônica aí, blon, e o outro, Bar Melon. Bar Melon. Não, Leblon ficou melhor. Pronto. Mas a mentira dessa vez valeu. Foi a única mentira que eu... Paris foi meio fundamental para você, ou não? Paris. Como é que foi? Paris foi... Métro de temps, Paris. De Gobelin. Maru. Voilà. Paris é metrô da saudade. Paris foi uma cidade que me acolheu muito bem. E cheguei em Paris, era bom para mim, para dar um descanso para meu juízo, que eu não suportava. Isso é uma coisa tão velha também, agora, ditadura, mas eu não suportava a ditadura. Entendeu? Era uma coisa que me fazia mal. Eu digo, sabe uma coisa? Vou dar uma ida, você fazer um exílio voluntário. Tá? E fui para lá. E lá, pronto. Mas foi muito bom, porque lá eu me lembrava muito de São Bento do Una, minha terra, e fiz um disco chamado Saudade de Pernambuco, que até hoje não saiu. Mas isso, de alguma forma, então, te reconectou com Pernambuco. Né? Porque eu nunca perdi minhas coisas, minhas origens, minhas raízes, minhas coisas, minhas lembranças, meu tempo. Para mim, o tempo não tem tempo. O tempo é 3, presente, passado, futuro, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, você vive, o presente é aqui e agora, nós estamos aqui. Só que você tem o teu passado. Eu estou contando aqui o meu presente, eu estou me reportando ao passado e posso me reportar ao futuro. E estou no aqui e agora. Então, o tempo para mim é 3. Eu sempre estou em tudo que é canto, por onde eu passei. Isso é doidice, meio filosófica, mas está na cara. Como é que eu posso ser Alceu Valença se eu não sou de São Bento do Una? Não posso ser. Como é que eu posso ser Alceu Valença se eu não tiver passado tempos aqui em São Paulo? Também. Como é que eu posso ser eu? Eu sou o conjunto de tudo, de todas essas circunstâncias minhas. Está entendendo, velho? Como todo mundo é o conjunto das suas circunstâncias, entendeu? Mas eu sou e sei colocar muito isso. Então, mas eu tenho essa relação muito forte com a minha terra. Primeiro é São Bento. Mas então, eu tenho a relação com São Bento, tenho a relação com Pernambuco, tenho a relação com o meu Brasil, sou um caminhante, sou um estradeiro, estou cantando em todos os quadrantes do país, entendeu? De uma maneira... Certo? Então, isso tudo vai entrar dentro de mim, mas em dosagens diferentes. Tudo entra em dosagens diferentes. Parece que foi muito importante para isso também, para rever o Brasil. Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Zabumba, bumba esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração.
Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Zabumba, bumba esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. A gente se ilude, bola, bola, balão, São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Essa música foi composta... Eu tinha feito um projeto de Pixinguinha, vim aqui para São Paulo, acho que, fui para Brasília, tal, com Jacques Pandeiro. E aí eu fui para Paris, e aí, me lembrando dele, fiz essa música, em 79. Quando eu voltei para cá, teve um festival aqui em São Paulo, que eu participei. Como eu estava retornando, e quando eu retornei, as gravadoras todas diziam, aliás, foram oferecer numa outra gravadora, não, foi novamente a Polygram, e aí disseram, Alceu Valença, foram me oferecer lá, porque eu deixei uma pessoa aqui cuidando disso. E o cara me liga dizendo que foi oferecer a... O cara disse, não, de doido nós já temos Raul Seixas. Então, eu volto para cá, e aí o negócio era muito complexo, porque não sei o que aconteceu comigo, que as pessoas ficaram... ou seja, peguei a fama de maldito. Eu me lembro na CBS, Fagner, Raimundo Fagner, deu uma força para mim, incrível, agradeço a ele até agora, até hoje, né, para poder ir para a CBS. Aí, vamos assinar segunda-feira. Sabe o que aconteceu? Na segunda-feira, quando eu fui lá, Jairo Pires não estava. Deve também ter ido fazer o caminho de Santiago. E dessa maneira, eu estava sem absoluto, não tinha condições nenhuma de ter uma gravadora. Aí, menti. Eu peço perdão a todo mundo, que eu não gosto de mentira e não gosto de mentir. Mas dessa vez eu tinha que mentir. Minha irmã deu uma ideia, minha irmã, porque ela era universitária, e então botar no nome dela a música. Entendeu? Botava entre ela e eu, porque poderia permitir uma outra pessoa. Então eu fui parceiro de minha irmã. E aí eu fui cantar, porra. Quando chegou lá, mais uma vez perdi. Lasquei. Na hora, o Marcos Mazola estava implantando, esse cara é bacana, uma gravadora aqui chamada Ariola. Bem, eu chego triste daqui de São Paulo, porque tinha perdido, total, e Jacques Pandeiro cantando comigo, e quando cheguei no aeroporto, a moça que trabalhava comigo, estava rindo, vibrando. Então, o que foi que aconteceu? Porra, eu triste, ela vibrando com a minha derrota, né, velho? Não era... Mazola disse que era para contratar o seu Valença. Fui para lá, fiz o disco Coração Bobo, com essa música que perdeu o festival, que nem entrou para as finais, só fez uma. E ela foi um sucesso medonho.
Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Ai, 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 ai. Essa música, quer saber como ela foi feita? Eu estava tocando flauta. Eu encontrei um cara muito doido lá no Rio Grande do Sul, um tipo meio hippie. E o cara tocava a flauta e estava faltando duas chaves aqui, essas duas, né? E eu, mais doido que ele, comprei a flauta faltando duas coisas aqui. Mas aprendi a tocar flauta sozinho, assim. Estava tocando isso na minha casa em Olinda. E eu tinha uma namorada que ela, porque eu, no fundo que estava querendo me mostrar, pera, tem um salão embaixo, tem um primeiro andar, eu, viajando, e aí eu fui no quintal e tinha umas roupas no varal, e eu, aí abri, olhei pela janela, vi a Catedral de São Bento, a igreja de São Bento, voltei, eu estava curtindo muito mais olhar as coisas e tocar. Aí ela falou, meu amor, que coisa mais linda. Eu disse, o quê? Ela disse, a música. Eu, que música? A que você está tocando. Aí eu digo, você gostou? Foi. Aí pegou um cassetezinho, e gravou a música. Eu teria perdido a música. Faço muitas músicas e perco. É mesmo? Porque eu não gravo, tenho muito saco. Aí eu pensava que tinha que vir, a música também era um sopro, como fosse um sopro divino, ou seja, era como se fosse uma coisa que vinha, e aí de uma maneira tão louca que ela voltaria, ou seja, eu perdi a música, se ela fosse importante, a música voltaria novamente na minha cabeça. Mas mesmo assim, eu perdi música que só a gota.
E ainda perco. E aí essa música você quase perdeu? Quase perdi. Mas eu botei o varal, porque tinha a roupa no varal, sabe? Aham. Então, eu quase que perdi a música. Mas terminei sem perder, a música foi um sucesso arretado, né? Tocou muito. Eu fiz um filme. Todas as flautas do filme sou eu que faço. Aí, fiz todas as flautas do filme. O meu filme já acabou há uns 2 anos, terminei de fazer a trilha sonora, e então, nunca mais peguei nela, ela ficou enferrujada, nunca mais toquei. Toco violão, eu não toco, não sei, eu sei o jeitinho, tem um jeitinho meu de tocar violão, meu mesmo, acho que e tal, mas não sei fazer. Se você vai me dizer, faça um acorde, não sei o que lá, eu não sei. Agora, tem uma onda comigo para arranjo, por exemplo, eu fiz uma música erudita com Valtel Blanco. Valtel Blanco era um maestro, dos Estados Unidos, era da Globo, foi diretor artístico, era musical, na época a Globo tinha aquela orquestra de corda. No meu primeiro disco, eu comecei a fazer, como é o nome, dando as sugestões de fraseado para o disco, né? Sabe? Todinho. E aí ele fez uma música minha chamada Maracujá. Eu e ele, né? Ele fazendo a harmonia e eu ia fazendo a melodia e tal, papapá. Mas eu tenho um grande problema com a música também, porque eu sou inibido. Porque o meu avô, aquele que toca aquele que toca viola, que toca violão, tocava violão por música, bombardino. Quando eu era pequeno, ele tinha umas serenatas nessa fazenda lá. Então vinha gente que tocava na redondeza, aí nessa época tocava muito choro, e eu era muito pequeno, tal, e tinha um bombo, certo? O bombo que estava lá, para acompanhar aquilo, mas só que o bombo, eles tocando uma música, ficou lá sobrando na sala, e eu achei bonitinho o bombo, entendeu? Eu pequeno, eu vi que o camarada tocava no bombo, sabe? Eu fui para lá, como um menino pequeno demais, né, pô? Peguei o bombo e comecei a tocar. Eles estavam tocando outra coisa. Eu não estava interessado no que eles estavam tocando, eu estava interessado em tocar o bombo. E eles lá tocando, vamos dizer, sei lá, um choro qualquer, sabe? E tocando o choro e eu aqui, ó. Só estava olhando para cá. Aí ele fez. Tinha uma empregada lá chamada Olindina. Aí ele fez, Olindina, e que tinha uma filha chamada Madalena. Aí ele, Olindina, traz Madalena para tocar esse bom, porque esse menino de 10 não tem o menor compasso. Isso ficou na minha cabeça de uma maneira inacreditável. Até hoje, eu tenho problema. Olha, eu tenho ritmo, eu posso ter. Olha, o que é que eu fazer? Sabe, né? Então, eu posso dividir do jeito que. Mas, velho, se eu me lembrar desse negócio, eu caio da música. E eu quebro todos os compassos, eu saio, bicho, é uma coisa inacreditável, certo? Então, pronto, essa questão aí me inibiu profundamente. Então, se vocês têm filho pequeno, por favor, não chame Madalena de jeito nenhum para tocar o... Andei pisando pelas ruas do passado, criando calo no meu pé caminhador, dançando shot, tropecei com a harmonia na melodia de pisa na flor. Andei passando como as águas, como o tempo, como todo sofrimento que enfim me calejou. Terei futuro deslizando no presente, como cabelo no pente que penteia meu amor, como cabelo no pente que penteia meu amor, cabelo no pente que penteia meu amor.
de gasolina, olha que eu fumo e tu, fumaça de gasolina. Eu fumo e tu, fumaça de gasolina, olha que eu fumo e tu, fumaça de gasolina. Quem sabe sabe, quem não sabe sobra. Cobra caminha sem ter direção. Quem sabe a cabra da baba do bode, a da força sem avião. Quem sabe sabe, quem não sabe sempre sobra. Cobra caminha sem ter direção. Quem sabe a cabra da baba do bode, a da força sem avião. Serra do Mar, Serra da Remetedeira, papagaio, sou madeira, cheguei na Serra do Poço. É um colô, Serra do Dois Irmãos. Brejo, brejão, tô na Serra da Capela. O catuaba da doente da goela, ficou de sentinela até ele morrer, vai pro céu. Tira o chapéu, feito da paia do Mil, Serra da beira do rio, Serra do Montevidéu.